E as religiões afro-brasileiras? São religiões. Nós vamos estabelecer supremacismo religioso? Umas têm status de religião, outras, segundo a preferência de alguém, não têm status de religião. Vão dizer isso para os religiosos que acreditam no politeísmo e praticam no Brasil o candomblé e assim por diante, que foi a religião dos negros no período da escravatura e era um mecanismo de autodefesa, de organização e inclusive de favorecimento de fuga. Eu começo fazendo essa apresentação, é uma breve aula sobre um tema extraordinariamente atual, fundamental, que tem a ver com a educação integral, BNCC, e tem a ver com um dos propósitos explícitos na Constituição de 1988, no capítulo da educação, que é o dever de toda escola pública e privada no Brasil de formar ética e socialmente os alunos para o exercício lúcido, esclarecido, consciente, autônomo, dotado de espírito crítico da cidadania em uma sociedade democrática. Lembrando que esse ideário tem uma história muito rica no pensamento educacional brasileiro. Começa já em 1932, com o famoso Manifesto pela Escola Nova, que teve como um dos pensadores, autores e signatários ninguém mais, ninguém menos do que Anísio Teixeira, que, na minha opinião, é o maior pensador sobre educação no Brasil. Ele é mais pleno, mais completo do que o próprio Paulo Freire e mais atual, inclusive, não que o Paulo Freire não seja, mas o pensamento de Anísio Teixeira é mais amplo, é filosoficamente mais robusto e muito afinado com o sentido geral da nossa Base Nacional Comum Curricular. Na verdade, ele antecipou a Base Nacional Comum Curricular na ação em 67 anos, no experimento que ele desenvolveu na Bahia, em 1950, quando ele era o equivalente a secretário de Estado da Educação, um experimento chamado Escola Parque, que ele estabeleceu na periferia de Salvador. Aquilo ali é como se fosse a BNCC realizada 67 anos dela ser aprovada, antes. Bem, esse material está gravado em PowerPoint, vocês vão receber a cópia, e ele tem tudo a ver com o último capítulo do nosso projeto político-pedagógico de escola, que é o capítulo que trata de cidadania, escola, sociedade e família e a organização do colegiado escolar. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Por que eu quero introduzir isso hoje? Porque eu tenho observado, Brasil afora, por onde eu trabalhei, eu trabalhei em Rondônia, Secretaria de Estado, Ceará, Secretaria de Estado, Pernambuco, Secretaria de Estado, Bahia, Secretaria de Estado, Goiás, Secretaria de Estado, Espírito Santo, Secretaria de Estado, e em Minas Gerais, obviamente, que há um déficit impressionante de cultura democrática na formação dos educadores brasileiros. Às vezes, nas faculdades, tem-se muito proselitismo, mas não se tem uma fundamentação teórica robusta e vinculada ao modo de organizar e fazer funcionar a escola no seu dia a dia. Eu vou tentar lhes mostrar como é que a ideia de cidadania e democracia transformada em prática na escola contribui, por vezes até decisivamente, para melhorar o ambiente escolar e melhorar o aprendizado dos alunos. Há uma correlação empírica muito forte entre melhoria do aprendizado e uma escola que funciona nessas condições. O tema do civismo democrático, vocês vão ouvir daqui para frente muito essa expressão, está na ordem do dia do debate em sociologia, combinado com educação e pedagogia no Brasil hoje. Por quê?
vocês todas e todos estão ouvindo no dia a dia e acompanhando na internet milhares e milhares e milhares de inserções de natureza puramente conclusiva e afirmativa, sem argumentação, com uma conotação fortemente ideológica e política, que, no meu modo de entender, tem um propósito deliberado de mover um ataque sistemático à escola pública, gratuita, cidadã, comunitária no Brasil. Isso se dá através de 4 ações que estão concertadas entre si. A primeira ação é o discurso da privatização da escola pública. Tem governadores como o de Goiás, o do Paraná, o de São Paulo e o de Minas Gerais, principalmente hoje o de Minas Gerais, fazendo um discurso puramente ideológico, sem nenhuma fundamentação teórica, sem nos apresentar para um debate nenhum tipo de argumento em defesa do que eles chamam de privatização da escola pública. Essa é a primeira linha. O simples fato de termos governadores e figuras de proa da política nacional defendendo a privatização da escola pública já dissemina no meio da escola pública, entre diretores, pedagogos, professores, alunos, pais de alunos, prefeitos, vereadores, cidadania de um modo geral, um mal-estar. Afinal de contas, estão criticando a escola pública não está cumprindo seus propósitos, a escola pública não tem como se superar e melhorar o desempenho e o aprendizado dos alunos, a escola pública está em decadência, então a privatização é o caminho. Se houver a privatização, e os pobres, como é que eles vão acessar a escola? O Estado, via governo, vai dar bolsa para todos os alunos? Como é que vai ser? Se o Brasil real, de um total de 48 milhões de alunos que estão em escolas, 40 milhões estão em escolas públicas e não mais do que 8 milhões em escolas particulares, da educação infantil ao ensino médio, como é que então, com a privatização, o Brasil vai absorver 40 milhões de alunos das escolas públicas em escolas particulares? De onde vem esse dinheiro? E o lucro da empresa particular? Como é que isso vai ser financiado com a transferência dos orçamentos públicos da educação para a iniciativa privada? Então, isso só gera inquietação quando não há um esclarecimento e não há informação. E eu, de um modo isento, com o olhar de antropólogo e sociólogo, eu procuro me colocar na posição do outro, mesmo discordando completamente, para entender os argumentos, descobrir as intencionalidades e poder preparar a minha argumentação. Eu, até o presente momento, pode ser uma limitação intelectual da minha parte, eu acho que não é, eu não consegui encontrar nenhum argumento sólido que justificasse a chamada privatização. Esse é o primeiro movimento, mas não é isolado. O segundo movimento, que tanto esses governadores como elites políticas fazem hoje no Brasil, é um movimento que até se esvaziou um pouco, mas vira e mexe, ele volta à arena do debate, chamado Escola Sem Partido. Eu estou na estrada da educação pública há pelo menos 40 anos. Eu nunca percebi, em todas as minhas consultorias e como professor, nunca percebi, nunca testemunhei nenhuma escola, nenhum diretor, nenhum professor, mesmo aqueles muito engajados partidária e politicamente, agirem na escola com qualquer propósito de politização partidária, inculcação ideológica, imposição do seu pensamento político. Eu nunca vi isso em lugar nenhum, em escola alguma, nem em Minas Gerais, nem no Brasil, e nunca nenhum agente público na área da educação
comunicou a mim alguma coisa desse tipo. O que eu presencio é diferente. Você tem uma ideia sobre um assunto, o outro tem uma ideia sobre o mesmo assunto, você abre o debate, você abre a discussão e assim por diante. Por exemplo, quando eu era secretário de Estado de Educação, eu orientei escolas para que, no caso de eleições, abrissem debate público, mas chamando todas as representações políticas com o mesmo direito, o mesmo tempo de exposição, para se fazer um debate, evitando o debate entre eles, que podia ter um de baixo nível, que perdesse a cabeça e isso ia gerar um mal-estar na escola. As mesmas condições igualitárias para todos. Nunca, portanto, inculcando, induzindo, manifestando preferência ou qualquer coisa que seja. O Escola Sem Partido não é outra coisa senão tentar silenciar a autonomia da escola, o pensamento crítico, a liberdade de expressão, a liberdade de debate, a liberdade de pensamento, que são fundamentais no pensamento liberal clássico, pautado pela ideia de liberdades individuais. Imagine uma escola na qual não há um debate livre, que as pessoas se sintam constrangidas, de certo modo até ameaçadas, caso manifestem o seu pensamento de um modo dialógico, de um modo aberto. E mais, pressupõe que os alunos são passivos, como se os alunos não tivessem, por eles mesmos, algum tipo de informação e espírito crítico para saberem estabelecer numa escola e numa sala de aula um contraditório, um debate, como se fosse uma massa de carneiros conduzidas, por assim dizer, por um autoritário. Isso é uma visão preconceituosa contra o próprio aluno, como se o aluno não fosse um ser humano intencional, pensante, capaz, de alguma forma, de tomar decisões, de fazer escolhas, de processar e selecionar informações e assim por diante. E a mesma coisa o professor, como se o professor fosse também uma ovelha conduzida pela manipulação de outrem, de alguém e assim por diante. Então, isso não é gratuito, não é fortuito, isso faz parte de um arranjo, de uma orquestração que tem como propósito mover um ataque à escola pública e também à universidade pública. Então falávamos da privatização e falávamos do Escola Sem Partido. Mas tem um terceiro movimento que se associa, articulado a esses dois, que é a chamada escola, é até curioso, o nome é autocontraditório, escola cívico-militar. No Brasil, historicamente, houve um movimento civilista liderado por Rui Barbosa ao tempo da República Velha, no início do século XX, exatamente em oposição à república militarizada dos vários e sucessivos governos que foram, na verdade, tomados por militares. Houve um movimento civilista e sempre houve uma tensão muito forte entre o civilismo e o mundo da política civil e o militarismo no Brasil, com expressões políticas muito grandes, como nós vimos há pouco tempo atrás no Brasil real, de muito pouco tempo atrás. Nós tivemos, na verdade, um poder executivo no Brasil há pouco tempo atrás, com um presidente eleito pelo voto popular majoritário, portanto legítimo, mas que militarizou o Palácio do Planalto, militarizou o Poder Executivo e militarizou o Ministério da Educação. Ideologizou e militarizou, de um modo geral, o aparelho de governo. E hoje há uma pregação defendida por esses mesmos governadores, esses mesmos que fazem parte de um alinhamento político e ideológico, no sentido de defenderem com primazia e como se fosse uma resposta para uma suposta crise estrutural da escola pública e laica, a escola cívico-militar. Qual é o argumento? Hoje, os alunos, especialmente os adolescentes, são muito indisciplinados. As famílias se omitem e a escola não encontra mais condições, em meio à turbulência e ameaças de violência contra o professor. Portanto, é preciso que haja a autoridade militar externa presente dentro da escola, juntamente com a direção da escola. Imaginem, eu já visitei escola cívico-militar. Fiquei um dia inteiro observando como é que funciona, sem falar nada com ninguém, só observando. Só observando.
Eu tentei me colocar na posição, era uma diretora, numa escola lá no noroeste de Minas Gerais, na cidade chamada Urucuia, lá onde passa o rio Urucuia. Sinal lindíssimo. Como é que uma diretora, um diretor de escola se sente sendo diretor da escola? Ele não é diretor da metade da escola. Se externaliza, terceiriza para outrem, para militares, a gestão, vamos chamar assim, da disciplina na escola. A disciplina é algo à parte da gestão, da organização e funcionamento e do ideário e dos valores da escola? Ou a disciplina, ao contrário, ela é obtida de um modo tranquilo, pacífico, porque a escola está sujeita à Constituição, a leis, a regramentos da própria rede de ensino, ao próprio estatuto ou regimento interno da escola, a regras éticas de compartilhamento, a horários de organização, a um currículo escolar, a padrões de enturmação, às responsabilidades de diretor, pedagogos e professores, e você tendo um ensino de qualidade, que o aluno percebe no próprio aprendizado o bem-estar, os benefícios e a qualidade, o próprio aprendizado é um chamamento à autodisciplina, ao envolvimento com o aprendizado, passando do hábito ao gosto pelo estudo. A disciplina se conquista como um padrão de conduta com variações individuais no próprio processo do ensino e aprendizagem, segundo a qualidade. Havendo qualidade, e o aluno percebendo no professor, na gestão da escola, exemplaridade humana, isso são referenciais de valores, de hábitos, de condutas que vão formando valores, hábitos e condutas nos alunos, mas tudo em função da qualidade do aprendizado e dos valores que a escola pratica. Como é que você dissocia do currículo a questão da gestão, da disciplina para terceiros e terceiros militares? Significa que nós falimos? Significa que nós somos incapazes, como civis, como profissionais, de garantir na escola o aprendizado e, com o aprendizado, a disciplina adequada ao bom funcionamento da escola, ao ponto de termos que terceirizar. E terceirizar para quem? Sabe como é que funciona? O professor está dando uma aula. Vocês vão achar que eu estou fazendo caricatura, é como funciona. O professor está dando uma aula aqui. As janelas da sala estão aqui. Do lado de fora, tem um rapaz ou uma moça de seus 22, 24, 25 anos, os homens de cabelo cortado a militar, fardados, é um fardamento que é diferente das Forças Armadas e das polícias, rondando pelo lado de fora, param nas janelas e ficam olhando a conduta dos alunos. Se algum aluno, segundo a visão dele, tem uma conduta que não é esperada por ele, por exemplo, um aluno conversa com outro, com o professor expondo, ele da janela interfere na sala de aula e corta a fala do professor e chama a atenção do aluno. O que vocês acham que se passa na cabeça do aluno quando ele percebe uma coisa como essa? Ele pode até gostar, porque eles vestem farda, cantam o hino, nada, problema nenhum cantar o hino nacional. Eu sou defensor de uniforme. Todo aluno no Brasil deveria usar uniforme. Todo aluno usar uniforme. Escola não é desfile de moda, escola não é lugar para aluno mostrar se está usando moda tal ou moda tal e o pobre não pode ter nada. É muito bom isso, aprender uma espécie assim de compreensão que somos iguais em direitos segundo a lei, e é muito bom identificar o quem é quem na escola, até pelo uniforme. Não tenho nada contra o uniforme, muito menos cantar o hino nacional, problema algum, cantei minha vida inteira e continuo cantando, não é essa a questão. Só que isso não é assunto militar. Então, voltando ao ponto, vocês veem privatização, escola sem partido e escola cívico-militar. Agora vem o quarto movimento. Esse é mais delicado, é mais sutil e cheio de armadilhas. Porque ele foi feito para dizer, está vendo? Eles são contra a Bíblia. Agora está havendo um movimento induzido ideologicamente por uma extrema-direita no Brasil, com a participação de determinadas modalidades neopentecostais do movimento evangélico,
para vereadores evangélicos ligados ao neopentecostalismo em câmaras municipais do Brasil entrarem com projeto de lei abrindo uma polarização completa na sociedade para que seja obrigado o estudo da Bíblia nas salas de aula. Eu tenho Bíblias de estudo sistemático, eu tenho a Bíblia do Rei James, eu tenho a cópia da primeira Bíblia do Velho Testamento em grego, transliterada, eu tenho a cópia da primeira tradução em latim, da primeira Bíblia em grego, transliterada, eu leio. Não sou um grande conhecedor, mas conheço e aprecio muito literariamente o Antigo e o Velho Testamento. Por exemplo, uma maravilha literária, o livro de Jó, e assim por diante. O que significa introduzir a leitura sistemática e obrigatória da Bíblia nas escolas? Primeiro, uma contradição flagrante. A BNCC, na proposta curricular, tem várias disciplinas. Não tem uma disciplina com status de disciplina chamada ensino religioso? Não tem? Isso não levou 6 anos de debate no Brasil e o Brasil inteiro concordou que deveríamos manter o ensino religioso nas escolas com uma condição: que o ensino religioso não faça proselitismo de uma denominação religiosa e de nenhuma religião e nem de todas as religiões. Que o ensino religioso se paute filosoficamente pela filosofia moral, trabalhar em termos de valores comuns às diversas religiões. A pluralidade, a compaixão, a empatia, a solidariedade e assim por diante. Sem nenhum tipo de pregação ou de inculcação, até porque, se for introduzir a leitura sistemática da Bíblia, a Bíblia cristã é uma coisa. A Bíblia, o Novo Testamento, o judaísmo, por exemplo, nega a maior parte do Velho Testamento. Não aceita o Novo Testamento. A Torá são 5 primeiros livros da Bíblia. Começa com Gênesis, o Êxodo, são 5 primeiros. Então nós temos que colocar o judaísmo dentro da escola, com a Torá. Nós vamos então colocar a Bíblia cristã. Colocando a Bíblia cristã, neopentecostais interpretam de uma forma, pentecostais de outra. Os protestantes históricos, de modo completamente diferente dos neopentecostais. Tanto é que hoje não há diálogo entre eles. Já não há mais diálogo entre eles. Quem é que vai interpretar a Bíblia para os alunos na escola? Quem? Tem que chamar então todas as denominações, que elas pensam de modo diferente, sobre o mesmo texto. Sobre o mesmo texto. E mais, e o islamismo? Nós vamos excluir os islâmicos? Ah, mas não há islamismo no Brasil. Não há por enquanto. Não há por enquanto. É a religião que mais cresce no mundo. O islamismo tem a Bíblia própria dela. O grande profeta deles não é o Cristo. Não é o Cristo. É Maomé. É Maomé. É bem diferente. A Bíblia deles da Torá, a Bíblia deles da Bíblia cristã. E as religiões afro-brasileiras? São religiões. Nós vamos estabelecer supremacismo religioso? Umas têm status de religião, outras, segundo a preferência de alguém, não têm status de religião. Vão dizer isso para os religiosos que acreditam no politeísmo e praticam no Brasil o candomblé e assim por diante, que foi a religião dos negros no período da escravatura e era um mecanismo de autodefesa, de organização e inclusive de favorecimento de fuga. Por exemplo, essa história do cabelo incrementado das mulheres e dos homens, aquela coisa bonita que hoje custa quase R$1.000 num salão de beleza você fazia aquilo. Por que eles faziam aquilo? Eram os mapas de fuga feitos no cabelo. No cabelo, ó, dia tal vai ser a fuga à noite, a rota de fuga é essa aqui para formar um quilombo em tal lugar. E aqui é cheio de quilombo. Como é que vai resolver isso? Vocês estão vendo a arapuca, a armadilha que estão arrumando para as escolas? Como é que iríamos lidar com isso?
E a essas alturas, nas denominações neopentecostais, nenhum preconceito. Já há uma mobilização de pastores que não têm nenhuma formação teológica. Sabem quanto tempo leva na denominação neopentecostal a formação de um pastor? 3 meses. Sabe quanto leva na Assembleia de Deus, que é pentecostal, não é neopentecostal? 5 anos. 5 anos. Sabe quanto leva a formação de um padre na Igreja Católica? 8 anos. Os 5 de teologia mais 3 de doutorado. 8 anos. Onde é que nós vamos parar? Esse debate está apenas começando. Ele vai chegar na porta de vocês. Bom, vamos em frente. Vocês querem fazer alguma pergunta, algum comentário a respeito? Lembrem-se, 4 movimentos, 4, não são isolados, não tem nada de aleatório nisso. Isso é uma orquestração ideológica, com propósito político. É assediar a liberdade, assediar a democracia, assediar a república. Privatização de escola pública, escola sem partido, escola cívico-militar e a obrigatoriedade de introduzir o estudo da Bíblia na escola. 4 movimentos simultâneos. 4. Virou uma orquestração. Vem coisa aí atrás disso. Vem coisa atrás disso. Eu acho que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil está atrasada, tem que se manifestar sobre isso. As denominações religiosas protestantes históricas têm que se manifestar sobre isso. Isso está muito associado ao neopentecostalismo, por sua vez ligado a determinados pastores midiáticos, não se pode generalizar, a determinados pastores midiáticos, e ligado à extrema-direita política e ideológica organizada no Brasil, que não tem nenhuma afinidade com o divino, nenhuma, e usa a religião com propósitos de destruição da coesão social. Destruição da coesão social. É o que interessa a eles. É o que interessa a eles. A coisa é tão grave, como eu tenho acesso a vários bispos, eu até vou sugerir. O Papa Leão XIV deveria programar uma vinda ao Brasil e percorrer umas 5, 6 capitais e alertar com todos os cuidados do ecumenismo sobre isso, junto com outras lideranças religiosas de outras denominações, falarem a mesma linguagem. Porque isso projetado em perspectiva de tempo, onde é que nós vamos parar? Nós vamos introduzir na nossa sociedade uma clivagem, uma divisão de natureza religiosa, que é a mais radical das divisões. É a mais radical, é a divisão religiosa. Isso não pode acontecer. O mundo trabalha pelo consenso. O Papa que acabou de morrer, Francisco, dedicou todo o papado dele ao ecumenismo, ao diálogo entre as religiões. Vocês observaram que lá no velório dele, todas as lideranças mundiais de todas as religiões estavam lá louvando a personalidade dele. O sucessor dele tem essa perspectiva também. E você tem no Brasil, em nome da democracia, uma contramão disso, e dizendo não, é opcional. Eu me coloco aqui disponível, se for convidado ou convocado, para ir à Câmara Municipal participar do debate. E eles podem chamar quem quiserem para o debate. Chamar teólogo, qualquer, não tem problema nenhum. Esse debate tem que ser feito. E, aliás, eu vou, se possível, não sei se ele está aí hoje mesmo, eu vou dar um jeito de conversar com o prefeito e alertá-lo a respeito disso. Porque ele é muito jovem, ele não tem obrigação de chegar a essa linha de reflexão, que outros muito mais maduros do que ele, que já estão há muito tempo, não estão percebendo a gravidade da situação, não estão percebendo. E isso vai estourar dentro das escolas. Já tiveram algumas manifestações, no sentido justamente assim. E as umbandas vão chegar, como é que vai ser? O que vai levar? Mas por que não? Por que não? Então, assim, algumas manifestações já surgiram. E quando foi
proposta, antes de ser proposta, não houve desenvolvimento na secretaria que tem conhecimento, não houve nenhuma conversa. Foi algo que nasceu numa proposta de um gabinete para impactar dentro da sala de aula sem que houvesse participação da secretaria nessa discussão. Bom, a ideia de cidadania, gente, vamos tentar entender o que é a cidadania. Eu estou me baseando aqui no melhor que foi produzido pela ciência social no mundo, sociólogos e politólogos, sobre essa questão de cidadania. O conceito de cidadania e a teoria do capital social. Vocês não precisam anotar nada, tá? Sobre cidadania, estou até colocando letras A, B, C, D. A liberdade e a participação não levam rapidamente à resolução de problemas sociais. Faz-se uma crítica à democracia, que reúne liberdade e participação, através da ideia de representação pelo voto, com o parlamento funcionando, ou a participação direta via movimentos sociais, movimentos comunitários, que pressionam o parlamento, pressionam os governos para obter a resolução de suas demandas. A liberdade, ela proporciona a todos, em tese, condições iguais de acesso à informação, ainda que isso não seja, na prática, completamente verdadeiro, e condições iguais de expressar, organizar, manifestar e movimentar-se na direção da realização dos seus objetivos coletivos. Proporciona a chamada ação coletiva. Um exemplo prático disso. A nossa Constituição de 1988, você me arranja um copo d'água? Introduziu, no capítulo da educação, a garantia como obrigatoriedade do Estado de oferta universal de todos os níveis da educação básica, incluída a educação infantil, que nunca havia sido mencionada em nenhuma das constituições anteriores. Por que a educação infantil chegou à Constituição de 88 e chegou com status igual ao do ensino fundamental e do ensino médio, com garantia de recurso orçamentário, obrigatoriedade que viria depois no Fundeb, né? Porque já na década de 70, com aquela enormidade das massas de migração rural urbanas e o assentamento de legiões aos milhões de pobres rurais nas cidades, na forma da pobreza urbana, não que aumentou o número de pobres, é a migração. Daí o fenômeno das favelas, das periferias sem infraestruturas e tal, década de 70, década de 80, depois foi melhorando. Essas pessoas, porque não tinham renda, a renda era muito baixa, era um período de ditadura, salário comprimido, começaram a se mobilizar nos bairros, criando clubes de mães, associações de bairros, e daí surgiu o movimento comunitário Procreche. Eu sei porque eu participei disso no Nascedouro, como voluntário. Eu era professor universitário, mas era voluntário no bairro Lindéia, com o padre jesuíta Miguel Elossua Rojo. Nós organizamos comunidades eclesiais de base e participei disso intensamente, intensamente. Eu vi nascer movimento comunitário Procreche. Para quê? Para as mulheres poderem trabalhar. Como é que elas faziam? Elas alugavam uma casa, todo mundo dava um dinheirinho, R$5 aqui, não era real na época, 3 ali, o que fosse possível, a igreja ajudava. Tinham voluntários e tinham algumas pessoas contratadas, com carteira. E criavam a creche. E depois queriam o pré-escolar, sem nenhuma participação do poder público, nenhuma, zero, nenhuma. Esse movimento foi crescendo, virou um movimento nacional, muito ligado às comunidades eclesiais de base. Esse movimento ocupou Brasília durante 3 anos, de 1986 a 1988, e esse movimento conseguiu colocar no texto da Constituição de 1988 a educação infantil como direito universal do cidadão no Brasil.
Então, a participação leva a isso, mas leva tempo. Porque quando você tem liberdade, democracia e participação, todas as demandas sociais emergem, afloram e rompem ao mesmo tempo. O Estado, através dos governos, tem capacidade limitada, segundo o orçamento e a arrecadação, para atender todas as demandas que saem do subsolo, que estavam ocultas, silenciadas, e começam a se manifestar na liberdade e na democracia. Então você tem uma contradição entre a capacidade de um governo de atender às demandas e a velocidade e a quantidade de demandas que se manifestam ao mesmo tempo. Essa é uma maior dificuldade que qualquer governo democrático tem. Por isso ele tem que dialogar, negociar, filtrar e estabelecer prioridades, informando e obtendo a compreensão da população. Ninguém faz isso em silêncio, né? Então você tem, é a metáfora, as demandas sociais sobem pelo elevador com velocidade máxima e a capacidade do governo de atender as demandas sobe pela escada. Essa tensão, esse diferencial ocorrerá sempre, em qualquer país, em qualquer governo, por mais rico que seja o país, sempre ocorrerá isso, essa tensão. E como é que você resolve isso? No debate, no diálogo, na negociação, no entendimento. Que a democracia faz com que todos os interesses e todos os modos de pensar se expressem, se organizem, se manifestem e se representem no nível legislativo, de Câmara a Câmara dos Deputados e Senado. E ninguém forma maioria estável, ainda mais com muitos partidos, como é o caso do Brasil. Razão porque você tem que negociar. Nós não tivemos nenhum presidente, desde a Constituição de 88, que governasse com maioria parlamentar estável, devido à quantidade de partidos políticos. E muitos deles sem ideologia, enfim. Então, é um pouco do toma lá da cá, que faz parte. Faz parte. Eu não gosto, mas faz parte. Enfim. Cidadania inclui várias dimensões e algumas podem estar presentes sem as outras. Direitos civis, direitos políticos, direitos sociais. Por exemplo, Brasil. No período colonial e no período do Império, até que vem a proclamação da República em 1891, nós não tínhamos direitos civis, nenhum, tínhamos escravatura, por definição, que é de direito civil. Direito político nenhum, a não ser de meia dúzia das elites, que eram os proprietários de terra, e direito social algum. Quando vem a República, nós continuamos na primeira República, que vai até a Revolução de 30, sem direitos civis. Mulheres não votavam. Os homens que votavam tinham que ser alfabetizados. O Brasil real era de maioria analfabeta. Então, onde é que estavam os direitos civis? Os direitos políticos, para uma minoria. E direito social não existia. Você sabe o que era na época? Não havia política pública de Estado de bem-estar social. Política pública social como nós estamos acostumados hoje no nosso dia a dia, né? Por exemplo, aluno do ensino médio que é pobre, para ser estimulado a matricular, permanecer, vencer o ciclo e continuar os estudos, foi criado o programa Pé de Meia. É um programa social. É um programa social, né? Não tinha nada disso. Como é que a população fez? Olhem bem como é que são as coisas. As mulheres das elites econômicas, políticas e tal, instituíram um movimento que se espalhou pelo Brasil inteiro, copiando o que havia na Inglaterra, chamado de Damas de Caridade. Vocês já ouviram isso? Damas de Caridade. Toda esposa de presidente de Estado não falava em governador, era presidente de Estado. Toda esposa de alguém da elite, dama de caridade. E o que eles faziam? Caridade, que atendia pouquíssimas pessoas e não resolvia estruturalmente nada, porque os problemas estruturais sociais, de exclusão, de baixa renda, de pobreza, de miséria, havia mais miséria que pobreza, não eram definitivamente resolvidos. Não eram definitivamente resolvidos. E os operários? Começou um processo de industrialização a partir da cafeicultura. A cafeicultura começou com mão de obra escrava e logo
vieram os trabalhadores assalariados importados dos Açores, da Alemanha, da Rússia, da Ucrânia, da Polônia, da Espanha, da Itália principalmente, né, os italianos empobrecidos e tal. Por que houve essa ocupação do mercado de trabalho assalariado por europeus, por definição, brancos? Que a ideologia das classes dominantes na época, isso vem do Império e entra na República, era a ideologia do branqueamento racial da sociedade brasileira. Eles não queriam a predominância de pardos e pretos na sociedade brasileira, porque nós tivemos aqui 4,5 milhões de escravos trazidos na travessia do Atlântico para a mão de obra escrava no Brasil, e eles queriam fazer o branqueamento. Por isso que houve essa importação. Não deram a chance aos negros libertos da escravidão de passarem ao trabalho assalariado. Uma das causas da miséria e da pobreza estrutural no Brasil é exatamente isso, essa importação de mão de obra branca, que foi muito interessante para a formação do povo brasileiro, com essa diversidade, até de sotaques, linguística, cultural, musical, culinária, religiosa, e louvado seja o país por tudo isso. Mas isso manteve os ex-escravos na miséria e na pobreza. E não fizeram uma lei de terras, como os Estados Unidos fizeram. Todo mundo que chegava tinha 2 anos de prazo para ocupar tantos acres de terra. A maior reforma agrária da história do mundo foi feita no país mais capitalista do mundo, que era pobre, tornou-se rico por causa disso, distribuiu a propriedade. Aqui no Brasil, os ex-escravos não tiveram nenhum direito à propriedade da terra. E a propriedade da terra era 80% do Estado, as chamadas terras devolutas. Então, nós estruturamos a miséria no país. Isso está na história do Brasil. É por isso que hoje nós temos essas leis compensatórias. A lei de cota não é para durar para sempre, mas ela é necessária durante algumas décadas para equalizar um pouco as oportunidades no ponto de partida, para as pessoas se emanciparem da miséria e da pobreza. E tem gente que não entende isso, ou não quer entender isso, ou tem preconceito e é contra. Como se fosse tutelar os negros. Não tem tutela alguma. Nós estamos tentando acelerar, abreviar a transição de tanta desigualdade a uma situação pelo menos civilizada. É apenas isso, nada mais do que isso. Então não havia nada disso. Uma cidadania plena, que combine liberdade, participação e mais igualdade para todos, é um ideal desenvolvido no Ocidente. Talvez inatingível. É uma doce utopia? Talvez. Entretanto, é muito interessante. O pensamento democrático não abre mão disso. Pode ser um pouco utópico, talvez nunca alcancemos isso em plenitude, mas nós não abrimos disso mão como um valor universal, associado à ideia de liberdade, participação e democracia. Ele tem servido de parâmetro para o julgamento da qualidade da cidadania em cada país. E olhem como é que avança o pensamento sobre cidadania no mundo. Há algum tempo atrás, cidadania estava confundida com o direito de voto, de escolha, para qualquer um participar, formar maioria, eleger o presidente, os parlamentares, o governador, os deputados estaduais, o prefeito e os vereadores. Com o passar do tempo e as pressões da sociedade, lá na Índia criou-se um conceito novo de cidadania, que gerou uma coisa chamada Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Todo mundo já ouviu falar de IDH. O Brasil usa isso amplamente. Inclusive, em planejamento municipal, você usa o IDH municipal e o IDH por bairro. Para identificar locais de pobreza e assim por diante. O IDH trabalhava com 3 índices. Um índice de educação, com vários fatores, taxa de analfabetismo, inclusão escolar de criança de 6 a 14 anos de idade, oferta na pré-escola e vai por aí afora. Números de anos de estudo da população até 24 anos de idade. Um outro indicador chamado saúde, que era taxa de natalidade, cobertura vacinal
e cobertura pré e pós-natal. E renda familiar. 3 indicadores. Com isso, você introduziu na ideia de democracia os direitos da população. Hoje, o conceito de IDH, que está adotado no mundo inteiro, já está sendo ampliado, introduzindo agora um indicador de segurança pública, introduzindo um indicador de qualidade ambiental, a questão climática, e introduzindo também um indicador associado a acesso das populações a bens de cultura. Então só vai ampliando em função de quê? Em função das demandas da sociedade, expressas através de movimentos sociais, de partidos políticos, de sindicatos, de movimentos locais de cidadãos e assim por diante. E hoje com as redes sociais também. Aqui eu voltei. O que são os direitos civis? São os direitos fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei, ir e vir, escolher o trabalho, manifestar o pensamento, organizar-se e protestar, inviolabilidade do lar e da correspondência, presunção da inocência. Olha como é que isso é importante. Eu que sou uma pessoa da elite, de classe média alta e até abastada, não é de origem não, de origem nós somos muito modestos. Olha o que aconteceu na minha família, o que aconteceu comigo, porque eu era líder de resistência democrática contra a ditadura e tal. Eu fui privado do direito de ir e vir porque eu fui preso durante 2 anos, por causa de ideias. Meu crime foi pensar e agir. Eu não pude trabalhar porque eu estava preso. Eu manifestei meu pensamento e fui condenado por crime de consciência. Já ouviram falar de crime de consciência? Pois é. Organizar-se e protestar. Eu fiz. Fui preso. Inviolabilidade do lar. A casa dos meus pais foi invadida 2 vezes. 2 vezes a polícia política invadiu a casa dos meus pais atrás de mim e vasculharam a casa inteira. E meu pai, médico, diretor do IPSENG. Diretor do IPSENG. Imagina com os pobres. Presunção da inocência. Nunca me deram a presunção da inocência, já me condenaram de cara. Quando eu fui preso, a sentença já estava estabelecida. Então, parecem coisas triviais, parecem coisas banais. Mas quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a recém-nascida Organização das Nações Unidas aprovou, no ano em que eu nasci, 1948, eu já estou chegando no 77, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que replica a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa de 1789, que na Assembleia Nacional Constituinte da Revolução Francesa aprovou. E o Brasil, 1789, só em 1948 a ONU aprovou a Carta dos Direitos Humanos. Sabem quando que os direitos humanos entraram na Constituição brasileira? 1988, artigo 5º. Tem 68 incisos que reproduzem a Carta, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e acrescenta outros tantos. O meu irmão mais velho estava fazendo o doutorado e o pós-doutorado em bioquímica e imunologia nos Estados Unidos. Minha mãe ia visitá-los, porque ele teve 6 filhos. Toda vez que nascia um filho, minha mãe ficava 6 meses lá para ajudar a Henriqueta com os meninos e tal. A minha mãe ia entrar num ônibus, ia sentar-se no lugar, os brancos levantavam-se e chamavam a atenção dela, que aquele era o lugar dos negros. Ela pegou isso lá. Isso acabou só no início da década de 60, com Martin Luther King, luta pelos direitos civis, igualdade por conta de cor da pele, né? E nós temos ainda o chamado preconceito estrutural racial no Brasil. São direitos cuja garantia se baseia na existência de uma justiça independente, eficiente, barata e acessível a todos. Por isso é que eu digo, talvez isso seja um pouco utópico, que nós estamos muito longe de termos uma justiça barata,
eficiente e acessível a todos. Nós temos uma justiça acumulada, não é acessível a todos. Se você quer rapidez, você tem que ter dinheiro para acessar um advogado, mas seja como for, vem melhorando e melhorando muito. São eles que garantem as relações civilizadas entre as pessoas e a própria existência da sociedade civil surgida com a Revolução Industrial do século XVIII para cá. Sua pedra de toque é a liberdade individual. Não há liberdade se não há liberdade individual. A liberdade individual é um bem inviolável. É a própria identidade da dignidade de um ser humano, é a liberdade individual, de crença, de religião, de pensamento, de escolha de valores, de relacionamentos de toda ordem, em qualquer dimensão que envolve a esfera da vida privada, levando em conta o interesse e o bem público, que a liberdade individual não é liberdade para cometer crime, não é liberdade para praticar preconceito, não é liberdade para fazer uma aberração como essa que estão fazendo agora, de inculcar para impor, em nome supostamente de ideias elevadas e altruístas, uma manipulação ideológica usando a Bíblia nas escolas. Aí já não é liberdade individual. Ao contrário, aí é uma ofensa à liberdade individual dos outros, né? Direitos políticos. Cidadania tem direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Referem-se à participação do cidadão no governo da sociedade. Em geral, é do direito de voto que se trata. Nós temos 212,5 milhões de habitantes no Brasil. Nós somos um território continental. É impossível a sociedade inteira, mesmo numa cidade, mobilizar-se em assembleia pública para o tempo inteiro deliberar sobre todos os assuntos de interesse público. Ah, mas isso aconteceu em Atenas, na Grécia clássica, 5 séculos antes de Cristo. Aconteceu porque, embora democrática, a Grécia clássica baseava-se na escravidão. Todos os derrotados em guerra eram escravizados. E os senhores proprietários, ou comerciantes, exportadores e importadores, tinham tempo disponível. Reuniam-se em praça pública, na chamada Ágora, que por sinal é uma maravilha, e ali 6, 7, 8 mil pessoas passavam 3 dias deliberando sobre a paz e a guerra, esse e outros assuntos de interesse público. Isso é inviável, que as pessoas têm família, têm trabalho, têm interesses culturais, têm múltiplos outros interesses e assim por diante, e não funciona. Você ter milhões, milhares, centenas de milhares de pessoas reunidas em assembleia, em praça pública o tempo inteiro para deliberar. Não sai deliberação. Então daí veio a ideia da representação pelo voto. A representação, os cidadãos elegem seus representantes, mas ao eleger o representante, ele não abdica de participar. Um pai de aluno, por exemplo, elege vereador, elege prefeito, elege deputado, elege governador, elege deputado federal, senador e presidente, mas ele pode participar na associação do bairro dele, no sindicato da categoria dele, no colegiado da escola onde o filho estuda. Ele tem múltiplas formas de participação para exercer algum tipo de influência em concertação com outras pessoas. Pode haver direitos civis sem direitos políticos, mas o contrário não é viável. Você não tem direito político sem direito civil. Como é que você tem direito de votar, de escolher, de formar o governo e você não tem direito civil? Sem os direitos civis, sobretudo a liberdade de opinião e organização, os direitos políticos ficam esvaziados de conteúdo. Por exemplo, República Velha no Brasil, 1989 a 1930, chamada República do Bico de Pena. Não sei se vocês já ouviram falar essa expressão. Quem podia votar? Quem era proprietário, quem era alfabetizado, isso não passava de 5% da população. E depois foram ampliando, e na medida que ampliavam, era o bico de pena. Quem controlava o processo eleitoral, por exemplo, numa cidade como essa, eram as oligarquias locais. E as pessoas faziam filas já identificadas em quem que vão votar, o bico de pena. O voto já estava estabelecido, a priori. Então, na verdade, você aviltava o direito de escolha, né? Os direitos políticos têm como principal instituição os partidos políticos e um parlamento livre e representativo.
É muito comum o cidadão brasileiro meter o pau no Congresso Nacional, nos deputados e nos senadores. Só que eles se esquecem de uma coisa muito trivial. Quem é que os elegeu? As mesmas pessoas que metem o pau. Então elejam melhor. Tenham mais informação, reflitam mais, debatam mais, escutam mais e tomem suas decisões de um modo mais sensato. E às vezes, daí a 3 meses, esquecem em quem votou. E nunca mandam uma carta fazendo uma crítica, fazendo um aplauso, fazendo uma sugestão. Não é hábito da sociedade brasileira isso. Você votou, parece que depois do seu voto tem uma muralha que separa o cidadão do representante. Só que essa muralha não é estabelecida só pelo representante, não. É estabelecida também pelo próprio cidadão. Nós somos, na verdade, maus cidadãos. Maus cidadãos. Deixando uma coisa como essa, que a Câmara aprovou passar, significa que nós não somos cidadãos exemplares. Somos pessoas humanas ótimas. Mas como cidadão, que é a esfera pública de ação, nós falhamos. Nós falhamos. Eu mesmo falhei. Eu podia ter me envolvido nisso há mais tempo. Enfim, só tomei mais consciência disso recentemente. O ideal de todo indivíduo é a ideia de autogoverno, não ter representante. Mas isso é inviável do ponto de vista prático. Daí a ideia da representação. Então, se vamos eleger representantes, vamos ter o cuidado. Pelo menos saber quem é. O que ele pensa, o que já fez. Como é que ele votou? Se ele já é, como é que ele votou? O que ele aprovou? Que ideias ele tem? Saber um mínimo para tomar decisões sensatas, né? Se isso vai acontecer um dia, eu não sei. Direitos sociais. Se os direitos civis garantem a vida em sociedade, se os direitos políticos garantem a participação no governo da sociedade, direto ou indiretamente representação, os direitos sociais garantem a participação na riqueza coletiva. Olhem o grande debate que há hoje no Brasil. Qual é o grande debate? O grande debate é em torno da reforma tributária 2. A reforma tributária 1, aprovada em 2023, que ninguém acreditava, que durante 40 anos esse assunto nunca entrou para valer na consideração do Congresso Nacional, e nem dos governos, mas foi aprovada. A reforma tributária 1 acaba com o tumulto tributário. Hoje, cada município tem uma tributação diferente da outra, cada estado tem uma tributação diferente do outro, toda empresa, por menor que seja, até um pequeno comércio, tem que contratar um contador e ter um custo adicional, porque a legislação muda de tal ordem que você está sujeito a se expor cometendo crime tributário, então aumenta o custo, aumenta o tempo de tramitação das coisas, aumenta as irracionalidades e a competição entre os estados, reduzir carga tributária para atrair investimento, enfim, uma desordem. Isso foi resolvido. Agora vem a reforma tributária 2, que tem a ver com essa questão de participação na riqueza coletiva. Menos de 2% da população brasileira detém 51% da riqueza nacional. Menos de 2%. 51%. Quanto é que os muito ricos e ricos do Brasil pagam de transmissão de herança? Até 4%. Quanto é nos Estados Unidos? País mais capitalista do planeta, que mais incentiva o individualismo possessivo? 50%. Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, criou uma fundação, botou a fortuna dele toda, quase 200 bilhões de dólares, na fundação. Metade disso vai para o Tesouro americano e a outra metade, por lei, ele pode usar para doar para hospitais, pesquisa sobre câncer, programas sociais na África, pegar os alunos talentosos da escola pública americana que queiram fazer medicina para serem pesquisadores no futuro e tal. Tudo com finalidade social, mas porque tem uma lei que estabelece que ricos, 50% da herança pertencem à sociedade através da transferência ao Estado. Qual que é a lógica e a filosofia disso? Quem gerou a riqueza familiar foram os pais, os ancestrais. Os filhos não fizeram nada.
apenas recebem a benesse. Isso não é justo, que a riqueza social apropriada legitimamente pelos pais geradores teve uma enormidade de colaboradores, trabalhadores assalariados e pensadores e profissionais ajudando que aquela riqueza fosse produzida. Isso no país mais capitalista do mundo. Na Europa, 40% do dinheiro de herança vão para o Estado, direcionado de acordo com leis orçamentárias para políticas públicas. No Brasil, 4%. Está sendo proposto 20%. Vai ter uma guerra de contradição. 20%. Eles não querem abrir mão de nada, de nada. Segundo, dividendos. Você investe na Bolsa de Valores e recebe dividendos financeiros em função do lucro das empresas. A tributação de dividendos no mundo inteiro, na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa é 20%, no Brasil é zero. Zero. As pessoas ganham no mercado financeiro e não pagam um tostão. Imposto de renda da pessoa física. Eu tenho 2 milionários na minha família. Um irmão mais velho, que é um sujeito que foi ascensorista de elevador do Magalhães Pinto no Banco Nacional. Quando entrou no curso científico no Colégio Estadual Escola Pública, ele era o melhor aluno de matemática, era professor de matemática dos colegas, ganhava um dinheirinho, tinha uma visão empresarial impressionante. Foi o fundador do Pitágoras. Pitágoras começou com uma sala alugada no Colégio Santo Antônio para criar um pré-vestibular para alunos que queriam fazer engenharia no IPUC, da PUC, com uma turma, e virou depois uma potência com muito trabalho. Ele trabalhou a vida inteira, não recebemos nada de herança. Minha mãe era pianista, não tinha renda. Meu pai, médico, levantava às 5h30, 7 horas estava no hospital, era o diretor do Ipseng, saía de lá 1 hora, andando de bonde, não tinha carro, às 4 ia para o consultório até às 7 da noite, metade dos clientes era filho de médico, e médico não cobrava de médico, ele tinha fama de ser o melhor clínico e pediatra da cidade, então todo mundo levava para ele, que ele não errava diagnóstico, uma coisa impressionante, não errava, descobria tudo. Impressionante, conversando com o pai e com a mãe da criança. Então todo mundo levava, dinheiro mesmo não entrava. E dava 2 plantões no Sandu. Levamos 14 anos para construir uma casa modesta. Depois ganhamos dinheiro, com educação. Então não tem nada de herança na minha família. Ah, Maris Guia, tudo rico. Rico coisa nenhuma, trabalhamos demais da conta. O outro é o cunhado, que é arquimilionário, tudo que é com até concreto que roda nesses caminhões aí, metade disso é dele, no Brasil inteiro. Então, eu, infelizmente, não sou acionista de nada disso. Tanto é que eu estou aos 77 aí, dirigindo 2.200 quilômetros por mês e vivo do meu trabalho. Enquanto eu tiver saúde mental e física, está de bom tamanho, está bom demais. Então, essa história toda para dizer que a questão da participação na riqueza coletiva é uma disputa política, de distribuição de poder político e distribuição orçamentária, via tributação. E, por fim, o imposto de renda da pessoa física. Por que os mortais comuns, que ganham acima de R$5.000, pagam 27,5% de imposto de renda e os ricos no Brasil não pagam imposto de renda na pessoa física? Todo rico no Brasil tem uma empresa familiar. Jogam tudo no CNPJ, 13% ao invés de 27,5%. A minha filha, eu estou chegando agora da visita a ela, meu genro e minhas netas. A minha filha é psicóloga e psicanalista. Mestrado, doutorado, pós-doutorado, trabalha de manhã e de tarde, de segunda a sexta. Meu genro é psiquiatra e psicanalista, trabalha de manhã e de tarde, de segunda a sexta, e é diretor do maior hospital da região de Paris, na área de psiquiatria. Tudo que eles ganham, inclusive cada consulta que eles dão, 45% de imposto de renda da pessoa física. E se omitir uma consulta, vai para a justiça e vai perder a casa própria para pagar a indenização ao Estado francês por sonegação fiscal, se não der prisão. Em compensação, você tem metrô para todo lado. A minha filha, quando fazia o doutorado, os seminários terminavam 10h30 da noite, eu ficava com o coração desse tamaninho que ela ia pegar metrô às 11 horas da noite, segurança, transporte maravilhoso,
atendimento de saúde. São os hospitais mais simples que eu fui acompanhar os 2 partos das minhas netas. Os partos da minha filha com o nascimento das minhas netas. Você não acreditava a simplicidade dos hospitais. O quarto é pequenininho, não tem esse negócio de apartamento como tem no Brasil, que parece que você está entrando no hotel 5 estrelas. Não tem isso não, a França sabe quantas coisas custam. Em compensação, Elisa teve Helena, de 2 em 2 dias, uma enfermeira profissional ia no apartamento da Elisa, visitar a criança, visitar a Elisa, ver como é que estava e fazia um relatório para o médico. E no final da semana o médico ia fazer uma visita durante 2 meses. É outro padrão, é outro padrão. Isso vale para rico, para classe média e para pobre. É o mesmo padrão, mesmo padrão. Você não tem a ostentação de riqueza que tem no Brasil, não tem isso não. Então é isso que está em discussão hoje no Brasil. E acabar também com a isenção tributária. Não tem sentido. Indústria automobilística no Brasil tem isenção tributária. Quer dizer, tiram dinheiro do Tesouro Público, que vai faltar para o SUS, vai faltar para a educação, né? Para quê? Para tornar os ricos ainda mais ricos. Essa é a grande discussão que hoje se faz no Brasil. É a grande discussão. Se o presidente Lula conseguir isso, ele vai conseguir uma virada de página na história política e social brasileira que até hoje ninguém conseguiu. Nem Getúlio Vargas, nem Fernando Henrique Cardoso, ninguém conseguiu. Inclui direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, à aposentadoria. Claro, isso aqui é um discurso, é um desejo, é uma aspiração humana, normal. Vai demorar? Vai, mas depende de quê? Depende de consciência e organização das pessoas. Direitos sociais permitem reduzir os excessos de desigualdade via políticas públicas sociais. Você tem hoje a garantia de aposentadoria, você tem Bolsa Família, você tem Minha Casa Minha Vida, você tem todo o apoio à agricultura familiar, isso tudo são políticas sociais aqui, ó. Só que isso não existia. Sabe como é que funcionava quando isso não existia? Os operários organizaram sindicatos e dentro dos sindicatos uma coisa chamada Socorro Vermelho. É uma ideia que os anarquistas trouxeram da Itália. O Socorro Vermelho era todo mundo contribui todo mês com algum dinheirinho. Alguém morreu, não tem dinheiro para enterrar. Aquele dinheirinho faz o velório e faz o enterro. Alguém está muito doente, tem que comprar remédio e tal e tal. O dinheirinho vai lá. Eles criaram instituições sociais, não estatais, não governamentais, de pobre para pobre e de pobre para miserável, enquanto que a elite criou as damas de caridade. As damas de caridade. Aí surgiram as Santas Casas, junto com a Igreja Católica, e tal, e tal, e tal, e tal. Quem é que era atendido? Quem morava em cidade grande. Quem não morava em cidade grande e estava no campo, o que acontecia? Morria lá, né? Tá?